dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Bom, senhores, eu tenho aqui em minhas mãos uma questão fresquinha do Enem 2021. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Muito bem. Eu já bati o olho na data, e quando eu bati a data, 1932, já lembrei do governo Vargas. Epa, também você já vai, já lembrei dele. Quando eu bati o olho nessa data, eu lembrei de Vargas. Vargas que vai governar o Brasil de 1930 a 45, né? E depois ele volta ao poder, eleito democraticamente. Lembrando que aqui ele chegou ao poder através de uma revolução, né? De uma revolução. Então a gente chama isso de primeiro governo Vargas ou era Vargas. Vamos lá. Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, 1932. Um manifesto dos pioneiros da educação. A educação nova, alargando a sua finalidade para além dos limites da classe, para além dos limites das classes, assume uma feição mais humana. A educação nova assume uma feição mais humana. A sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática, preparando-se para formar a hierarquia democrática, e pela hierarquia das capacidades. Epa, olha que coisa interessante, hierarquia das capacidades. Eu vou também ganhar o mérito, né? Isso, aquela história do mérito, né? Recrutadas em todos os grupos sociais. Epa, já gostei disso. Recrutada em todos os grupos sociais. Ó, gente, veja como é que eu resolvo uma prova. Vou também grifando, grifando, circulando. Isso é um conselho que eu dou para todo mundo. No dia que você for fazer sua prova de Enem, no dia que você vai fazer o seu vestibular, Valtemir, eu só posso levar uma caneta preta. Sim, circule, vá circulando, vá grifando, né? Porque prenda a sua atenção, principalmente se sua cabeça estiver meio dispersa naquele dia, você vai lendo, vai grifando, né? Você obriga o seu cérebro a prestar mais atenção do que os seus olhos estão vendo. Porque às vezes você está aqui olhando o negócio, sua mente está viajando, né? Já aconteceu isso com você, não já? Muito bem, por isso a dica que eu dou. Então, a nova educação, alargando a sua finalidade, para além dos limites das classes, assume a feição mais humana, a nova educação. A sua verdadeira função social, preparando-se para formar a hierarquia democrática pela hierarquia das capacidades, recrutadas em todos os grupos sociais, a que se abrem as mesmas oportunidades de educação. Ela tem por objeto organizar e desenvolver os meios de ação duráveis ou durável, com o fim de dirigir o desenvolvimento, dirigir os desenvolvimentos natural e integral do ser humano em cada uma das etapas do seu crescimento, de acordo com uma certa concepção do mundo. Caramba, a proposta é da nova educação, da educação moderna, e isso, Getúlio Vargas faz uma reforma da educação, né, gente? Getúlio Vargas, a gente tem que lembrar até pelo menos de, né, por exemplo, Gustavo Campanella, ministro da Educação, né? Então, um dos mais ilustres reformuladores da educação no Brasil. Então, os autores do manifesto citado procuravam contrapor seu caráter oligárquico, da sociedade brasileira. Nesse sentido, o trecho propõe uma relação necessária entre o quê? Entre o ensino técnico e o mercado de trabalho, entre o acesso à escola, a valorização do mérito, entre a ampliação de vagas, formação de gestores, a disponibilidade de financiamento de pesquisa avançada, a remuneração de professores e extensão do analfabetismo. Então, Vandenberg, eu gostei desse negócio do mérito, quando você falou. Pois é, estão vendo aí? Né? Primeiro, o que é que eles estão defendendo? Uma escola mais acessível. Né? Eles estão defendendo uma escola mais acessível. Uma escola mais acessível. Vandenberg, esse texto foi escrito em 1932, exatamente. E aí, como eu disse, eu já me situei porque eu vi Vargas. O que é que existiu antes disso? Antes disso, nós tínhamos o quê? A chamada República Velha. Né? Antes de Vargas, nós tínhamos a República Velha. Vandenberg, essa República Velha, ela preparava o indivíduo apenas para votar, né? E isso, o eleitor tinha que ser alfabetizado. Estão lembrados disso? Então, o cara antes só tinha preocupação de ensinar o cidadão a assinar o nome. Bastava assinar o nome já para ser considerado alfabetizado e tirar o título de eleitor. Na República Velha era assim? Isso. É a República das Oligarquias, né? Exatamente.
a República das Oligarquias. Agora vem uma proposta de uma escola nova, mais moderna, né, que prepare o cidadão para a democracia, para a vida democrática, né, que haja uma hierarquia das capacidades. Então, essa hierarquia das capacidades que ele citou aqui, hierarquia de quê? A hierarquia das capacidades que ele citou aqui, é a história do mérito. Se eu tenho mais mérito do que outro indivíduo, então eu devo ter uma posição social melhor. Eu devo ter... Walterberg, mas essa educação para hoje em dia eu sei. Isso aqui não é para hoje em dia, né, gente? Eu estou analisando para aquela época. Tá? Hoje em dia os conceitos já mudaram. Nós estamos já no século XXI. Isso aqui era, né, a primeira metade ainda do século XX. Quase esse texto aqui tem quase 100 anos. Ok? Daqui a pouco faz 100 anos. Então, eu não estou dizendo que o raciocínio que eu estou desenvolvendo agora, ele seja pautável para os dias de hoje, 2021. Eu estou analisando pelo pensamento dos caras da década de 30 aí, dos caras que propuseram essa reforma educacional. Então, a hierarquia da capacidade é a história do mérito. Agora, veja que coisa interessante. Ele cita que isso seja feito em todos os grupos sociais. Em todos o quê? Em todos os grupos sociais. Então, o indivíduo pobre, se ele tiver capacidade, essa hierarquia deve ser valorizada. Mas se o indivíduo rico tiver capacidade também. Mas vamos valorizar o mérito. Valorizar o mérito, valorização do mérito. Então, essa hierarquia da capacidade é isso aqui, ó, a valorização do mérito. E os indivíduos pobres também, eles têm uma preocupação com isso. Ó. Eles têm uma preocupação de recrutar, mesmo entre as camadas, em todas as camadas, em todos os grupos sociais. Aqui se abrem as mesmas oportunidades. Então, os indivíduos pobres, se tiverem capacidade, eles vão ter o que, em virtude da sua capacidade, eles vão ter ascensão social. Ascensão social. Tá? Agora, repito, tem que ter mérito. Também, mas eles não estão analisando outros fatores. Por isso que eu chamei a atenção um pouco. Gente, esse texto eu não estou analisando aos olhos da educação de hoje, século XXI, 2021. Eu estou analisando de acordo com a linha de pensamento dos caras que escreveram esse manifesto em 1932. Deu para entender? Então, os autores do manifesto citado procuravam contrapor-se ao caráter oligárquico, porque o caráter oligárquico da República Velha, ele não era acessível a todo mundo. Naquela época da República Velha, não se valorizava o mérito. Valorizava-se apenas a capacidade de você apenas assinar o seu nome para poder tirar o título de eleitor e votar no coronel. Caramba, então eu teria que fazer esse tipo de associação? Exatamente. Você tinha que fazer esse tipo de associação para acertar a questão. Então a resposta vai ser essa. Claro que a resposta é essa. Mas também, nesse sentido, o trecho propõe a relação necessária entre o ensino técnico e o mercado de trabalho. Não necessariamente. Não necessariamente. Né? Ele não frisou necessariamente o ensino técnico, nem a questão do mercado de trabalho, mas a questão de ascensão social. Também, ampliação de vagas e formação de gestores. Não se fala de gestores. Se fala do aluno, de permitir o acesso do aluno à escola. Né? Indivíduos que seriam recrutados entre todas as camadas sociais. Também, letra E. Letra D. Disponibilidade de financiamento e pesquisa. No momento nenhum citou a questão de dinheiro aqui, nem pesquisa científica. Remuneração de professores. Do mesmo jeito, não citou remuneração, não se citou financiamento. Então, a resposta dessa questão, senhores, é a letra B. Não há como ser diferente. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.